Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rede Luna. Hoje estamos aqui com a nossa convidada Patrícia Tavares, platinadíssima. Patrícia é professora do INSPER e do CLP. Ela trabalha nas áreas de política organizacional e poder. Trabalha como consultora em desenvolvimento humano, com ênfase em liderança e gestão de pessoas. A Patrícia é cofundadora do Datapedia, a maior interface de informações socioeconômicas e eleitorais do Brasil, entre outras atividades. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a você por ter convidado e aceito essa oportunidade de conversar um pouquinho, né? Vou começar te perguntando, Patrícia CPF, quem é a sua trajetória, quem é a Patrícia, qual é a sua origem, família, enfim, uma pergunta bem fácil. Bem ampla, né? Vou fazer curta, então. Eu sou filha de descendente de portugueses do lado de pai e descendente de baianos e do interior de São Paulo por parte de mãe. Eu sou do Capão Redondo, nasci e fui criada até a época do colegial, que eu chamo do outro lado do rio, e com uma realidade bem diferente daquela que eu vim descobrir depois, né? Então, eu costumo... Essa pergunta eu já tentei responder na minha cabeça. Como é que foi essa trajetória? Foi de um grupo muito coeso do ponto de vista socioeconômico, de simplicidade, de pobreza no Capão, mas eu tinha, oportunidade de viajar com familiares para ir para a praia. Então, essa era a vida. Tanto que a gente falava que tinha que ir para a cidade. A cidade era Santo Amaro, né? Do outro lado do rio, porque é longe. Então, quando eu fui para o colegial, eu fui para a cidade, né? Eu fui estudar ali na região do Alto da Boa Vista, e ali começam, então, o que eu chamo de primeiros ahás, né? As primeiras descobertas de gente que viajava para fora do país. Eu nunca tinha viajado nem de avião, né? Que dirá para fora do país. Então, é quase como foi aumentando o grau de consciência das diferenças entre as pessoas. Então, gente muito diferente daquilo que eu era, até a hora que eu entrei na GV, quando eu fui fazer a graduação, e ali sim foi o que eu chamo de a grande porrada em termos de diferença, né? Porque eu nunca me esqueci, primeiro semestre, tô esperando o elevador, e alguém estava conversando assim, vamos jogar tênis hoje à tarde, vamos lá em casa, beleza. E eu assim, ele tem uma quadra de tênis na casa dele. Esse era um Brasil que eu desconhecia como sendo possível, né? Então, fazer ali também gestão pública dentro da fundação me deu um espaço de diversidade muito grande. Então, era quase como tinham dois mundos que eu transitava, né? Que convivia. E isso acho que fez muita diferença na própria trajetória profissional depois que eu fui perseguindo. Então, pouca gente sabe dessa história. Todo mundo acha, estudou na GV, tem doutorado na GV. Mas o bastidor, busão, 6 horas da manhã, 2 horas de trânsito na estrada da Tapicirica, nem sempre as pessoas sabem. Então, esse processo, acho que também forma um pouco, molda um pouco a maneira como eu fui desenvolvendo profissionalmente, né? Meu pai era muito rígido, né, cheio de não podes, então, que é uma das coisas que a gente vai até falar, isso vai moldando a personalidade e me fez uma pessoa, eu vou chamar de briguenta, no sentido de, se ele falava que não pode, eu falava, você vai ver, não pode? Então, agora que eu quero. Isso é diferente da minha irmã, né? Tem jeitos diferentes da gente lidar com os desafios que vão aparecendo. E dali pro mestrado, foi quando eu acabei engravidando, então eu caso no meio do mestrado, aí acabo começando a dar aula. Minha ideia era fazer doutorado fora do país, né, em política econômica, porque aí o mundo vai ficando grande, aí você vai aumentando a sua referência, o mundo vai ficando grande. Então, eu acho que eu tive bastante sede de aproveitar as oportunidades. Nem sempre as pessoas têm esse mesmo tipo de sede. Eu vi isso muito com colegas, às vezes que as coisas estão mais garantidas. Então tem a oportunidade de fazer uma coisa e fala, depois eu faço, eu não quero. Então eu não, o que tinha de oportunidade para aprender, para me expor, eu agarrei todas. E sempre seguindo aquele seu desejo, que era o de trabalhar ou causar transformações sociais? Não no começo. Não no começo. Eu tinha a ideia de ir para a área de estratégia, eu queria trabalhar como assessora de governo. Eu acho que tem um pouco essa coisa de... Porque o governo é um lugar onde você faz uma mudança em larga escala. Eu brincava, depois quando eu passei a dar aula na própria GV, eu brincava assim, eu não me via vendendo sabonete. E eu sei que é importante ter gente que gosta de fazer propaganda de Omo e tal, nada contra o sabonete, mas a minha sede e curiosidade e vontade de falar, não pode, né, me aguarde,
era para coisas que fossem maiores. E o maior aí tá em governo, sem sombra de dúvida. Então, o processo de começar a dar aula foi muito não foi a minha intenção, né? Foi um convite que fizeram, tem vaga, você não quer testar, que eu era monitora de microeconomia. Então, tem umas coisas assim, tem certas coisas que você não planeja, né? Mas como vinha e eu estava prestando atenção em oportunidade, eu ia catando. E aí você é apaixonada por esse tema desde então? E eu me tornei uma apaixonada por tradução de coisas, sabe? Que acho que é uma parte importante do processo de educação, de transformar o complexo em profundamente simples para as pessoas poderem entender. E na área pública isso também é super relevante, né? Que aí depois fui fazer consultoria e trabalhar em projetos com o governo, assessoria de prefeituras, então e também fazendo trabalho com empresas. Então, assim, se alguém me pergunta assim, onde você trabalha? Eu falei, olha, onde tem problema difícil, que é o tipo de desafio que eu gosto para me envolver. E normalmente envolve a área de estratégia, a área de gestão de gente, porque são muito vinculados. Você não entrega uma estratégia sem gente, né? E você não retém gente boa sem bons desenhos de como fazer isso funcionar. Então, eu tenho experiência tanto em projetos com o governo, quanto com empresas privadas, quanto desenvolvimento de executivos e também em formação de uma cooperativa de música. A primeira cooperativa de música do país foi a gente que fundou em 2003, eu sou a sócia número 13, cooperada número 13. Que lindo, existe até sabia. Hoje. Então, eu vivi na prática o meu doutorado, que era gestão de organização coletiva, né, com uma lógica substantiva. O cooperativismo é muito isso. E eu achei interessante, tipo, 20 anos depois, voltar a trabalhar com cooperativas, tanto do agro quanto do crédito. Eu vejo ciclos, sabe, de retornos, de desafios e de voltar de um outro jeito, contribuindo de outro jeito. Também fiz, durante um tempo, um trabalho voluntário junto de uma organização de esporte educacional. Então, também fui me envolvendo com isso de ajudá-los a desenvolver o que seria uma abordagem para trabalhar com escolas públicas. Eles têm mais de 10 anos hoje, a URRA trabalha com a Secretaria Municipal de Educação, então é uma entidade de esporte que não é associada da Secretaria de Esporte, porque a metodologia que a gente acaba ajudando, e eu acompanhei todo o processo, e é muito legal ver esse resultado, né? 10 anos depois, a formação da URRA foca no professor de educação física da rede pública, porque ele enraiza, né? E mais de 60 mil crianças já foram impactadas em 3 cidades. Então, isso tem prêmio, é muito bacana. O esporte serve como um vetor de transformação de valores da sociedade, inclusive de gênero. Depois a gente vai poder falar disso, que é a pauta dos últimos 3 anos, de como eles têm trabalhado. Você imagina só, você levar um esporte, não sei nem se você sabia disso, por isso que eu estou contando. Né? Não, conta. Um esporte que é pouquíssimo conhecido no país, 10 anos atrás, foi quando chegaram para mim e falaram assim, a gente vai fazer uma ONG para levar rugby para as escolas públicas. Eu falei, mas rugby é aquele esporte de pancada e tal. E eles falaram, isso não é violento. Violento é desrespeito ao outro. Ele é um esporte de alto contato físico. Olha, você fala, aqui tem alguma coisa que é diferente. Né? E como eu não acredito, eu falo, eu vou ver. Então eu fui fazer curso, eu fiz curso de arbitragem, eu fiz curso para aprender a ser técnico, para entender como que é explicado o esporte. E tem duas coisas que eu acabei descobrindo, você percebe? Aonde tem desafio, eu me enfio. Então eu tenho várias experiências diferentes. Uma das coisas que eu descobri ali é que porque o jogo é jogado com a bola sendo jogada para trás, não sei se você sabe disso, o rugby tem uma bola oval. Sim. E a bola é jogada para trás. Você não pode jogar a bola para frente. Só em situações específicas e você tem que sair da linha de trás para poder buscar. Mas se eu tenho que carregar a bola e quem carrega a bola pode ser parado pelo time adversário, eu tenho que ter time. Eu tenho que confiar que meu companheiro está junto comigo. Então é um esporte que tem apoio. E é um esporte que você precisa ter jeito para poder abarcar. Por que me chamou a atenção do ponto de vista de educação? Porque a gente vive num país de futeboleiros. E no futebol tem o fominha e tem o cara que ganha a bola. Mas o goleiro não é valorizado, e se você fizer sozinho, você é o salvador da pátria, se você roubar na regra ou roubar no jogo, vira herói. E o rugby não tem nada disso, né? Você respeita o adversário, ninguém briga com o juiz, se o juiz falar que está errado, as pessoas respeitam. Então, ali eu vi, de verdade, uma experiência de microcosmo, de política pública, de transformação no entorno. Tem criança que aprendeu a jogar rugby que fala, eu não gosto mais de futebol, é chato, o cara se joga no chão, fala que foi falta e não é verdade. Não há respeito, nem com o outro, nem com ele, nem com a torcida. Olha que demais! Gente! E na URRA eles jogam em time misto.
não é de contato, é com tag, que é fita para poder ser aplicado na escola pública. Então, ter participado disso, percebe? Não é de empresa, eu não estou falando de liderança, mas eu estava acompanhando e fico acompanhando o processo e falo, tem muita coisa bacana que me ajuda a fazer conexões em outros lugares. Então, no jogo de rugby desses carinhas, o ponto da menina vale mais. Então, faz parte da estratégia eu passar para a menina para ela poder fazer o try. Olha que legal! Gente, incrível! Não é legal? Incrível. Essa é um pouquinho eu. Tá, interessante. Depois a gente tem outra pauta, então, de esportes para tratar. E aí você, com Datapedia, que você fundou junto com o Marcos Querido Silveira, o quê, 2, 3 anos? Nossa, tem mais? foi 2015. Olha já tem passa. 5 anos. Então, e aí você fala, tá vendo? Lembra a curiosidade, boas ideias, projeto... Conta o que é o Datapedia para a turma aqui, então, e aí me conta a sua participação. Tá. A Datapedia foi concebida como uma plataforma que consolidasse dados socioeconômicos eleitorais. Os eleitorais foi mais recente, mas dados públicos de todos os municípios do país, mas de uma forma que fosse inteligível. Se tem uma certeza que a gente tem, tanto eu quanto ele, ainda mais ele que também foi chefe de gabinete, né, ambos faziam consultoria com o governo, é que o nosso país tem uma profusão enorme de dados. Nós temos uma boa lei de transparência de dados, ajuda a ter acesso, mas eles estão todos desorganizados, eles não têm a mesma base de comparação, é difícil às vezes você achar. Então, para fazer um projeto de planejamento estratégico do município, às vezes você perde 3 meses catando dado. Isso porque a gente já tem tecnologia suficiente que permitiria que isso fosse mais automatizado. Então, grandes consultorias fazem isso e cobram a peso de ouro, não é? Porque, afinal de contas, é uma parte do processo estratégico. E ele falava, pô, gente, não é possível, cara, não é possível. Tinha que ter um lugar que você fazia assim, pim, e o município aparece ali, né? Então, a gente vai com... É um sonho, esse sentido, né, de transformar essa plataforma em uma ferramenta de apoio para o gestor público tomar decisão. Mas para isso ser uma empresa, ela tem que ter algum tipo de serviço que possa ser vendido. E isso só foi desenvolvido no ano passado. Então a gente ainda é uma startup, né? No processo de falar como é que isso vira um negócio, se isso vai ter que ser um instituto de outro jeito, mas assim, tá lá. Se você entrar na Datapedia, encontra na área pública, qualquer cidadão pode encontrar a cidade. Minha mãe encontrou a cidade dela e falou, nossa, eu não sabia. Porque quando você vê a cidade no mapa, e ele está com os dados em cores, eu consigo descobrir quais são as áreas que não tem saneamento, quais são as áreas que tem mais mulheres que são chefe de família, quais são as áreas que tem maior incidência de certas doenças. É muito amigável. Eu não preciso entender de estatística, nem de regressão, nem de platô, apesar da pandemia ter ajudado todo mundo a entender média móvel, pandemia. E é bárbaro porque você compara, inclusive, né, com municípios, por exemplo. Lado. O que tem mesmo número de habitantes. Você fala, poxa, eu posso chegar aqui, o meu vizinho está aqui, então, né? E aí eu consigo fazer o cidadão, essa era a nossa ideia, né? O cidadão ou mesmo o representante do executivo a ter outras aspirações. Então, qual é o outro município? Fazer recorte, né? Qual é o outro município comparável, o que eles têm feito, fomentar mais troca. Então, nesse sentido, primeiro eu chamo se chama SaaS, né? Serviço como um software, software as a service, é a plataforma que ajuda candidatos às eleições a organizarem não só o plano de governo, mas também um pouco da estratégia de campanha, porque eles veem resultados por local de votação, desde 2012. Identifica quem já tem curral aonde, que partido vai melhor. E quem perdeu voto. E quem perdeu. Como é que foram diminuindo as zonas de influência. Então, assim, do ponto de vista de estratégia, isso te ajuda a economizar recursos. E aí, essa foi uma conversa que a gente teve muito ano passado, né, inclusive com o pessoal do Renova. Uma plataforma assim apoia o novo entrante. Não o cara que é político já de carreira, mas quem está querendo entrar e fala, eu não sei por onde começa, eu começo a ver no território. Quem que está onde, quais são os partidos, qual é o coeficiente que você tem. E isto, para mim, é um dos redutores de barreira de entrada. O que pode ajudar não só mulheres, mas qualquer um a entrar numa outra lógica. Lindo. Né? Legal, né? Muito. Gente, conheçam o Datapedia, é sensacional. Mesmo que você não queira fazer campanha. Não, mas quem sabe você até fica tão indignado com o que você enxerga, porque você vê quem é o vereador que está aqui há tanto tempo e continua com o mesmo problema.
E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Como cidadão, como né? cidadão. Como contribuinte, cidadão, é isso aí. De repente você fala, vou eu para a política também. Né? Patrícia, outro dia você me explicou, num evento que eu vi você falando, você fez uma explicação tão legal do mundo VUCA, que eu queria que você contasse aqui, assim, o que é esse conceito, para quem não conhece, e como é que você enxerga a transformação que a gente vem vivendo, transformação digital, nas empresas, nas organizações, e depois a gente fala de política. Tá bom. Tem que fazer curto, né? Mas assim, o VUCA é uma sigla, um acrônimo para traduzir alguns traços que se tornaram mais permanentes, mas assim, já nos últimos 10 anos, não é um conceito tão recente. Já tem até um novo chamado Tuna, né? Que é turbulento, calma, incerto, mundo, espera um pouquinho, mundo. Mas assim, sabe o que eu acho? Aquela coisa, vamos lançar um outro para parecer mais legal. Então, vou voltar, eles não são essencialmente diferentes. O que a gente tem visto com as tecnologias que têm surgido, que são, eles chamam de exponenciais, são tecnologias que acabam, elas criam um impacto, são muito superiores a 1 mais 1 igual a 2. Elas têm uma capacidade, eu chamo de esparrama para outros setores. E isso começou com portabilidade de comunicação. Então, a primeira grande tecnologia disruptiva é você poder ter hoje um celular que tem mais capacidade computacional do que o computador que levou o Apollo para a Lua. Sabia disso? Não. Seu iPhone tem. Muito mais. Então, você imagina, a gente já foi para a Lua com menos condição de gestão. Então, ter essa portabilidade, ter facilidade de busca, mecanismos de busca, e aí outras que vão surgindo, a internet de coisas, energias renováveis, a inteligência artificial, realidade aumentada. Eu nunca me esqueço, em 2016, quando você não tem crianças, Pokémon Go foi lançado de novo com realidade virtual e as pessoas passaram a andar na rua para caçar Pokémon. A ideia era, vamos fazer as crianças saírem de casa para não ficar só no joguinho, mas sim, elas perdem noção e querem catar Pokémon no meio da rua e esquecem de olhar para os lados. Então, o fato da gente ter esse tipo de tecnologia que era para brincadeira, permite hoje você treinar médico numa sala de cirurgia ou fazer simulações com menos risco para pacientes, vamos chamar assim. Então, tecnologias exponenciais aumentam em muito a velocidade e a volatilidade com que certas respostas funcionam. Então, as coisas se tornam mais incertas. E isso vai gerando também mais interdependência, porque certas tecnologias vão acabar impactando outros setores. Então, isso é a complexidade. Então, VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como é que a gente lida com isso? O volátil, ele se beneficia se você desenvolve uma visão. O que é importante para a gente, para onde a gente quer ir. Porque quando está tudo muito confuso, o meu propósito, os meus valores pode servir de baliza. Então, a volatilidade eu combato eu posso lidar com foco, com visão. A incerteza com compreensão. Porque não é tudo incerto. Então, assim, tem certas coisas que não vai mudar. O comportamento do consumidor não vai mudar. Eu sempre vou querer uma coisa melhor e mais barata. Ou, no caso da pandemia, que chegue mais rápido. Porque antes a gente aceitava 10 dias para uma entrega acontecer. Hoje, se não entregar no dia seguinte, tem sites que eu estou entregando no mesmo dia. Aí você fala, bom, uma vez que eu quero no mesmo dia, não volta mais. Então, essa incerteza, assim, se eu compreendo, eu pivoto a minha estratégia de empresa. Empresa que ainda não começou a se mexer, talvez não tenha condição de se mexer daqui a algum tempo, nesse sentido de não sobrevive. O complexo é a importância de ter essa clareza, porque são as mesmas letras, né? Complexidade eu combato com clareza, das interdependências. Ninguém faz nada sozinho. E o que a transformação digital, ou seja, entender como as tecnologias vão impactar o meu modelo de negócio, ou seja, a maneira como eu vou gerar valor e ganhar dinheiro, se isso não estiver perto ainda, é bom começar a olhar para os lados, porque vai impactar todo mundo. O setor que mais foi transformado, então já está nesse processo há mais tempo, foi entretenimento e mídia. O mercado financeiro, a área de varejo. Então você fala, a Magalu não é uma... Ele é sinal dos tempos, né? É um processo quase que obrigatório de sobrevivência. Né? E tinha muitos supermercadinhos que não faziam entrega online, não tinha nem site. Aí você fala, fazer o site resolve? Não. Isso é digitalizar um processo. A transformação digital é você rever seu modelo de negócio. E essa complexidade vai para ecossistemas, Perfeito. Que é um outro barato. E aí, assim, é compartilhado, é de maior parceria, tem que colaborar para competir. Nem todo mundo está preparado para isso, né? E o último era ambíguo. Né? A ambiguidade, ela pode ser... Eu até tinha anotado, porque nem sempre eu consigo lembrar das letras.
de você conseguir separar quais são as escolhas, né? Mas assim, não tem volta, tá? Se alguém está achando que é por causa da pandemia, não. A pandemia só acelerou, para quem achava que isso era modinha, uma verdade, que certas coisas já são. Não é para daqui a alguns anos, já é. Né? Não é interessante? Inclusive, super. Entrega via drone. Não, pois é. E isso impacta em governo, né? Em leis, em política pública, ou seja, e aí eu venho para o resto da pergunta. A gente estava falando do ambiente corporativo. E no público, como é que é o VUCA numa prefeitura de um município que tem menos de 1 milhão de habitantes? Como é que... É interessante, porque é assim, imagina uma pedra caindo num copinho de água, num lago, né? As ondas vão levar um tempo para chegar até nas margens. Nem todo mundo vai sentir os impactos do mesmo jeito. Então talvez tenha mais impacto no governo do estado, no governo federal, por certos tipos de demanda, do que no município menor. Sim. Até porque eu não vou ter gente, eu não tenho... Hoje, a maior demanda que a gente tem visto, essa semana passada tivemos um programa para C-Level, né? Que eu estava comentando, falta gente com qualificação para trabalhar com programação ou para trabalhar com dados. Então, numa economia que tem que ser data-driven, que as decisões têm que trabalhar com big data e small data, eu não tenho mão de obra no país para poder ocupar as posições. Tem posição, eu vou ter que qualificar essa mão de obra. Isso é um outro custo para a empresa. Então, quando eu olho para o governo, vamos lá, há iniciativas de transformação digital. Lembra que digitalizar processo não é transformação digital. Bem né? lembrado, bem Porque, lembrado. Assim, às vezes eu falo, não, mas a gente está digitalizando. Não, exatamente. Às vezes eu digitalizo um processo que não é mais necessário, ou que talvez não traga tanto ganho, né, para o próprio cidadão. Então, só se eu puder dar um exemplo, num programa que eu fiz com o pessoal de Tribunal Regional Eleitoral, essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Como é que estava super apertado, estava difícil. E eles comentaram que estava muito, muito difícil por causa da pandemia, com quantidade enorme de trabalho por causa das eleições. Aí eu fiquei pensando, a gente tem eleição bem frequentemente, não é? A cada 2 anos, não é? Não é possível que a gente não tenha um projeto, um processo que garanta que você não fique na loucura numa véspera de eleição, não é? Sim. Tudo bem, tem a pandemia, mas do jeito que eles estavam falando, era assim que... Não, é que é sempre assim. Essa foi a resposta. Aí eu não consigo não ver o desafio e falar, tá, então tá. E qual é o processo? Eles começaram a contar que tinha que fazer assim para passar as resoluções, que muda, eles mudam de coisa, o sistema muda. Eu falei, e quanto que vocês estão investindo em inteligência artificial para automatizar essa transferência para os cartórios? Porque afinal de contas eu não preciso de uma pessoa para fazer isso. Aí é silêncio, né? Porque a resposta foi, não, a gente está usando isso para capacitação. Aí eu fico pensando, então tá, se eu tivesse que tomar uma decisão estratégica num governo para alocar recursos, eu aloco onde eu gero mais valor e que eu traciono o processo de mudança. Mas não é capacitação. Eu não ia falar isso com o pessoal, mas eu fiquei pensando depois. É o nosso dinheiro, né? Tá. Entende? Então, assim, esse tipo de entendimento mais sistêmico do que significa a transformação digital faz diferença também na gestão pública. Total. Senão você fica fazendo... E dizendo que é transformação digital, completamente. Eu acho que a gente precisa falar muito, precisa ter muito debate, muita informação, muito exemplo. Mas tem boas iniciativas, viu? Tem laboratório de inovação digital também, junto à INAP, em Brasília. Então, há inovações acontecendo, ela ainda não é em escala. Então, a gente, vamos dizer assim, está criando... Modelinhos, pilotos, iniciativas. A hora que dá certo, aí você consegue falar, agora tem que Perfeito. Tem que fazer para todo mundo. Então, um município de 1 milhão de habitantes ou menos, que é a maior parte do país, talvez se beneficie com algo que seja mais já vem meio pronto, mais né? organizado. Porque sabe o nosso problema maior? Não é a transformação digital. As cidades não têm cobertura de internet. Então, na pandemia, a gente descobriu que criança não podia ter aula em casa porque não tem internet. Ou não tem base de dados. Então, tem problemas mais anteriores. Entendeu? Por isso que é complexo, né? Pois é. Patrícia, a gente está aqui num canal que visa mergulhar nos dilemas da participação da mulher em todas as áreas da sociedade. E eu queria te fazer essa pergunta. Como é que Patrícia Tavares enxerga a questão de desigualdade de gênero no país? Assim, eu sei que no governo a gente tem uma diferença acentuada, acho que só 15%, por exemplo, tá, das cadeiras na Câmara dos Deputados são ocupadas por mulheres.
aqui no setor privado, né, nas empresas, cargos de liderança, parece que 20% dos cargos de liderança no Brasil também são ocupados por mulheres, ou seja, só 20%. Qual que é a sua visão, já que você trabalha mais de 2 décadas aí com gestão de pessoas? Às vezes eu fico nessa dúvida, será que a mulherada toda quer ser líder, quer chegar a virar presidente de empresa? Ou será que o problema são as oportunidades e aí é que a gente tem que igualar? Manda bala. Isso é uma excelente pergunta, né? E como toda excelente pergunta, não tem resposta fácil e nem linear. Então, quando você fala como é que eu vejo a questão de gênero, eu gostaria de fazer uma contextualização para depois a gente não ter, correr o risco de ser mal interpretado ou mal entendido. Então, assim, por que não temos tantas mulheres na política ou em posições de gestão nas empresas? Hoje é um resultado de um processo histórico. Então, para entender hoje por que não temos, a gente tem que voltar 30, 40 anos, 50 anos. Então, assim, hoje a gente tem mais mulheres estudando. E estudam muito mais, até mais tempo do que homens. Esses são dados também, né? Mas 50 anos atrás não era assim. Então, menos mulheres estudando, menos mulheres em ambiente profissional. E as mulheres, há 50 anos atrás, talvez privilegiassem, na hora que fosse ter uma família, parar de trabalhar e ficar em casa. Então, quando você fala assim, é um absurdo não ter... Não, não é um absurdo, são escolhas também. Eu preciso entender historicamente e do indivíduo a escolha. Então, de lá para cá, tem mais mulher estudando, tem muito mais mulher trabalhando. Se tem mais mulher trabalhando que escolhe a carreira, é mais possível que tenham algumas que também queiram ser promovidas. Então, não quer dizer que não existe privilégio ou preferência por homem. Tem, todo o processo é subjetivo. Mas eu estou te dizendo que a base de escolhas hoje talvez tenham mais mulheres. Agora, a pergunta que às vezes não se faz, quando fala, tem que ter cota, é assim, vocês perguntaram se as mulheres querem cota? Porque quando você chega num lugar por causa da cota, pode pegar muito mal. E as mulheres fortes que eu conheço que são de carreira, elas falam, eu quero passar longe, eu quero ser reconhecida e promovida por entrega e competência. Para que não tenha não pare nenhuma, sabe, um comentáriozinho que não seja adequado, porque aí aumenta a carga de preocupação, né, de que mais que eu tenho que mostrar. Então a gente tem que trabalhar mais, tem que ser mais competente para não ter nenhum risco de rame-rame. E ainda assim tem, né, comentários maldosos, inclusive de mulheres, então não é tão simples. Então você fala, como é que eu vejo? Eu acho que é um processo, a questão de gênero, a desigualdade de representação, né? Como também resultado de um processo histórico, e especificamente na política, porque talvez as mulheres não queiram se envolver na política. Esta política que está do jeito como estava, não atraía. Então os movimentos de renovação acho que fizeram muito bem em falar todo mundo tem que estar na política. Eles angariaram muitas mulheres querendo participar da política, nem que fosse para fazer parte do curso. E depois decido se eu quero ser candidato. Mas assim, este movimento eu vejo com muitos bons olhos. Ele pode mudar essa tendência histórica, né? E não é porque é melhor ou pior. É assim, eu preferia ter mais equidade de gênero. Se forem pessoas competentes, sim. Mas eu não vejo uma coisa como sendo obrigatória junto com a outra, né? Então, eu sei que a gente pode ser mal interpretada. Então, você vai preferir um homem ou mulher? Não, eu vou preferir o mais competente para qualquer posição, né? Tem diferença de homens e mulheres no estilo de liderança? Não. Tem gente agressiva dos dois gêneros, tem gente que não aguenta conflito nos dois lugares, tem gente mais assertiva, mais mão pesada. Não é uma questão de gênero, é uma questão de personalidade. Tá. Agora, mas isso começa somente? Sim, então não é a cota. Olha só, vamos voltar lá atrás e falar quais são os brinquedos que você deu para suas sobrinhas. Você deu um notebook para ela? Você deu algum kit de médico? Ou de astronauta? Ou você deu boneca e deu... Então, quando a gente começa a voltar, o problema é um pouquinho maior do que a cota. E é isso que eu estou tentando deixar como... Eu preciso entender que é um processo e a gente vai ter que mudar várias pequenas coisas se isso é uma pauta importante. Agora, que é importante combater machismo, preconceito, total. Por quê? Porque isso ofende os direitos do cidadão, independentemente do gênero. Inclusive, se a gente colocar trans também na pauta, vai ver. Aí a gente vai ter também o mesmo tipo de necessidade de preocupação, respeito para qualquer um, independentemente
de como você se enxerga, se vincula. Então passa por educação, passa por todos os entes da sociedade assumirem uma responsabilidade, né? Se isso for valor. E é isso que eu estou tentando falar. Se isso for valor, se a gente entende que isso é importante. Então você fala, vamos comparar com os países nórdicos, porque isso já está mais resolvido, eles têm mais mulheres na política. Eles são uma outra sociedade. Eles têm outro processo de formação, que não é o nosso. Então eu fico sempre com essa... Já tive várias conversas com coletivos feministas, quando tem que falar, mas que absurdo, você não concorda? Eu falei, não é assim. Não tem sim ou não, para deixar simplista, né? É assim, se você está disposto a fazer uma pauta que ajude a aumentar o nível de consciência das pessoas, da inadequação de comportamentos, que não valorizem os diversos, que não incentive a participação de qualquer um, PCD, trans, pretos ou pardos, mulheres, eu posso colocar todo mundo aqui, porque isso leva a uma sociedade mais cidadã, mais democrática. Se essa é a sua pauta, então vai ser com menos briga. Talvez em alguns lugares tenha que ser briga, mas eu tenho que aprender a não falar mais alto, a ter melhores argumentos e lembrar que isso é um processo. Então, não vai fazer briga, tem que ir para a rua, tem que brigar por espaços melhores de escuta, de representação, mas eu também tenho que me posicionar, me parece, de forma diferente. Então, gênero hoje me parece que até um assunto, Bel, que não está tão latente quanto o racismo. Tá. Entende? Porque eu vejo a sociedade assim, vamos acordando para certas dimensões. Sim. Em tempos diferentes. E a mulher já está no mercado de trabalho, a gente tem mulheres presidentes de empresa, a gente já tem... Então você começa a ter alguém para se inspirar, isso já é ótimo. Lembra no rugby? Se eu não tinha ninguém na televisão jogando, como é que eu vou querer ser jogador? Então, o processo de começar a criar uma modalidade é parecido. Eu vou mudar a mentalidade, eu tenho que ter alguém que pratica, eu tenho que ter o primeiro que vai sofrer piadinha. Aí vocês ficam se agarrando, né? Porque, né? Então, se agarrando porque no rugby tem o contato físico e tal. Então, o processo de mudar comportamento cultural, ele é longo. Claro. Mas você vai criando referências, você vai criando os ídolos. A gente tem a seleção brasileira feminina, é a maior campeã sul-americana, acho que mais de 10 vezes. Que legal. São excelentes. Aí você fala, nossa, a gente não sabia. Olha que... Então, quando eu começo a ter referência, eu começo a pensar que também é possível. Então, mulheres em posição de liderança em empresas ou no governo é importante porque mostra que é possível. A Dilma tem um papel importante até como figura simbólica por isso. É possível ser presidente da República. Não tem... Então, sim, agora, temos questões aí, se eu fosse ponderar, que ainda são mais escondidas. A questão racial, na sua visão, é? Porque eu acho que é o que justifica ou que explica movimentos como, por exemplo, da Magalu. Ou de... Qual foi aquele outro banco que também fez a mesma coisa? Não dá para fechar os olhos e falar, não, eles que concorrem. Não. O problema é tão grande que eu preciso começar também a oferecer oportunidades melhores. Não vou ter exigência de inglês. Por quê? Porque inglês eu forneço aqui, eu treino, eu formo ele aqui. Eu preciso dar o acesso para ele poder querer participar também do processo. E isso pode ser transformador. Porque aí você vai ter mais gerentes negros, você vai ter... Então é parecido. Tá. E quando você fala que o governo é o único ente da sociedade capaz de trabalhar e não resolver, né? Trabalhar os problemas complexos da sociedade, explica um pouquinho essa... Essa foi de uma outra palestra, né? Problemas complexos têm muita interdependência. Então, de novo, não tem solução, não tem bala de prata, não tem uma solução única. Toda abordagem vai desequilibrar o sistema e provocar outros tipos de consequência. Então, você não resolve. Né? Você vai navegando nessa complexidade e vai modificando o estado dela. Eu vi isso de uma prefeita uma vez. É difícil estar na área pública porque não tem fim. Eu fui eleita com uma pauta para fazer isso e ter, por exemplo, creche. A hora que tem mais creche, eu falo, muito legal, não fez mais que obrigação, agora eu queria também calçamento. E é isso mesmo. Então, a hora que lembra? A hora que você ampliou o entendimento que pode, eu vou querer outras coisas. Então, não é que eles são ingratos, é porque esse é o processo. Sim. Então, a gestão pública lida, por definição, né, com um espaço mais complexo. Não é uma questão de quanto valor que você entrega para o seu acionista no final desse ano. Sim. Né? Mas, por exemplo, você estava me contando antes da gente começar a gravar a questão do saneamento. Se não é o governo, quem é que vai resolver? Então, assim, como que resolve? Tem vários jeitos. Tem lugar que eu vou ter que prover, né? Tem lugar que eu posso incentivar a própria participação privada. Quando a gente fala em política pública, tem muita gente também que se equivoca. A política pública não é de Estado. A política pública, ela
coordenações de vários entes para uma entrega que é pública, né? Então, pode ser uma OS, pode ser empresa, pode ser a própria comunidade. E este grande papel de articular ou de fazer a curadoria de quais são os caminhos que a gente quer, é o governo. Fui eleito para, essa é a direção que eu vou dar. Minha visão, lembra? Essa é a visão que a gente vai seguir. Se você não gosta da visão, candidate-se e ganhe o próximo mandato. Mas neste mandato eu estou indo para este lugar e eu tenho que articular e organizar esses vários atores, né? E no mundo VUCA, com um Brasil bipolar do jeito que a gente está, aí às vésperas de umas eleições super importantes, né, que não tem tanto o charme, o brilho da eleição nacional, mas que impacta a vida de todo mundo. Todo muito mais, né? Está no nosso apartamento. Qual é a tua leitura do Brasil hoje polarizado? Se é que você realmente acha que a gente está com dois lados ou se é multifacetado? Olha, essa é uma pergunta que vale uma grana, hein? Eu não sei, tá difícil de fazer previsão, e quem disser para você que já entendeu, não entendeu nada, então. Essa eu ouvi até de um amigo cientista político, assim, olha, não dá para fazer previsão baseada para trás, tem muita coisa ainda que está acontecendo, nós estamos no meio de uma pandemia, tem uma vacina que está surgindo, tem um presidente que fala que não vai criar vacina. Oi? E aí você pensa assim, a polarização serve para manter a relevância em termos de memória de quem está nos eixos, né? De quem está nos extremos. Então ela se presta também a um papel, né? Agora, aí vou voltar de novo, tanto quanto consciência de que certos tipos de piada são ofensivos, que é o que vai levar à questão de gênero, ou de comportamentos que também não são adequados em questão racial, tem que também voltar a falar assim, vou ter que conversar com o tiozinho, aquele que espuma pela boca, que tem raiva e fala que não quer tais coisas. É um processo de construção de pontes. Isso é ser cidadão também. Estou falando, a gente está num processo de aprendizado, me parece, como sociedade. E tem dor de crescimento, baixa capacidade de escuta. Eu acho que a gente tínhamos uma ideia de que o brasileiro era mais afável. Então está todo mundo um pouco chocado com o grau de virulência, né? E de raiva. Então, assim, isso também é a gente. Isso estava escondido nos últimos anos. Como é que eu lido com isso? Qual é a ponte que eu construo? Como cidadã agora, não estou nem falando como gestor público, como eleitora. Então, mas de novo, eu tenho que estar aberto para entender que faz parte do jogo. É difícil. Patrícia, você que tem essa larga experiência com o desenvolvimento de pessoas, tanto na área pública quanto na privada, né? Você consegue me dizer, eu já li alguma coisa aí que diz que existem diferenças de comportamento entre homens e mulheres no trabalho, no ofício. Você concorda? Você viu isso? Você sentiu isso ou não? Para desenvolver gente? Porque, olha, eu já vi gente dizendo assim, mulher é menos avessa a risco. Então, para galgar uma promoção dentro da empresa, ela vai ser mais conservadora do que um homem, por exemplo. Isso para mim é novidade, eu gostaria até de ver a pesquisa. Porque, assim, o que eu pesquisei ou trabalho, inclusive nesses últimos 10 anos, é com a lógica de gestão por fortaleza. O que significa que o que vai determinar a capacidade de entrega dos indivíduos são seus traços de personalidade, onde ele tem, vou chamar assim, de energia sobrando, onde você tem potencial para fazer entregas. Então, tem gente fraca e gente forte de qualquer gênero. Então, não é uma questão de homem ou mulher. Tem mulheres avessas a risco e tem homens avessos a risco. E aí você fica pensando, num ambiente histórico onde só tinha rapazes, você pode até ter promovido um cara avesso a risco. Mas não porque ele era homem, mas é porque ele era o que estava disponível, entende? Então, assim, não vejo essa diferença em termos de comportamento pelo gênero. Eu vejo por traço de personalidade. Então, a história de cada um faz diferença no grau de combatividade que as pessoas têm, na capacidade de pensar de forma sistêmica, ou de ser mais relacional. Tem homens e mulheres relacionais. Tem mulheres absolutamente assertivas e combativas, que está pouco se lixando pro relacional. Aí você fala, mas isso não é mulher. Não, sim, claro que é. É ser humano que tem uma história de vida que fez com que ela desenvolvesse esses traços. Não sei se você sabe disso, mas a gente desenvolve os traços de personalidade que marcam a sua essência até os 7 anos de idade. Então assista, sabe, divertidamente.
aquele filme da Pixar. Esse tem que assistir, porque não é um filme para criança. Ele explica como que as experiências no início da vida criam essas preferências e essas facilidades ou dificuldades. Portanto, aquilo que você é como personalidade será para sempre. O que você aprende é ajustar comportamento. Então, para quem tem dentro de si essa habilidade para virar nadador, se eu botar esse cara para nadar, ele vai voar, meu. Voar não, vai nadar, né? Mas se eu colocar esse mesmo cara que tem propensão para nadar, para ele correr, ele vai ser um fiasco. E não é porque ele é homem ou mulher, é porque ele não é nadador. Então, quando eu mudo essa lógica, eu paro de olhar gênero, eu olho o potencial. Olha que interessante. Então, não é uma questão de, mas eu preciso contratar uma mulher para a posição por causa da política de diversidade. Beleza. Entre as várias mulheres disponíveis, aquela que tiver melhor traço para poder fazer entrega de performance é a escolhida. Porque se você colocar mulher ou homem com o mesmo tipo de condição de entrega, aí é questão de escolha. Entendeu? E vamos combinar. Se eu tenho que trabalhar com um time, eu quero trabalhar com alguém com quem eu tenho a química, né? Que deu certo, que funcionou. Aí não importa o gênero. Me fala uma coisa, falando agora da vida de Patrícia, mulher, todo esse conhecimento, sua trajetória profissional e como é que é conciliar com criação de filhos, casamento, são os pratinhos que a gente estava falando, né? Como é que foi para você? Você aprendeu alguma coisa que você pode compartilhar ou continua cheia de dúvidas? Olha, se eu tivesse tantas certezas, né? Eu acho que se tem uma verdade na minha experiência é que ninguém faz nada sozinho. Então, se eu conseguir conciliar, manter a carreira e ter uma filha, e aí eu me separo no processo, né, e ter que criar uma criança, é que você tem rede de apoio. E acho que essa é uma das coisas que, como mulher, faz diferença para você poder ter uma boa trajetória profissional e ter tranquilidade de que tem alguém cuidando. E essas são as escolhas que as mulheres têm que fazer também. Então, quando a gente volta lá atrás, né? Talvez ela não queira ser CEO ou diretora da empresa, mas se ela quisesse ser, quais são as decisões que ela vai ter que tomar? E uma delas é, se ela também conciliar a maternidade, qual é o grau de proximidade que ela quer ter com essas crianças? É suficiente para ela estar de vez em quando, encontrar no final de semana, ter momentos de qualidade e viagem, e o dia a dia ser entregue para alguém que às vezes pago para cuidar, né, uma babá ou empregado, ou porque eu tenho alguém da família que me ajuda. Porque se ela fala, não, eu quero tudo, eu quero ser a pessoa da empresa e a mãe presente, ela vai ter que ter muita disciplina. Porque não tem mágica, não dá para virar duas. Então, assim, não dá certo, né? Muita coisa errada. Eu perdi muitas festinhas de criança, então tenho as minhas... Eu brinco com a minha mais velha, a Rebeca, assim, a gente tem mágoas, né? Ela fala, tem umas lembranças, mas tem muita lembrança boa. Então, acho que parar de se punir foi uma das coisas também que eu fui aprendendo no processo. Então, assim, eu preciso valorizar a rede que me dá apoio, né? E eu preciso estar disponível para essa rede também que dá apoio. E entender que vou errar, não tem... Então, para a segunda foi mais fácil. Eu sei que eu vou errar, só quero não errar nos meus lugares que eu errei com a mais velha. Né? Tem uma amiga outro dia que estava me contando que ela tem filho pequeno, ela falou, Bel, a hora que eu descobri que eu estava grávida, nasceu outro filho dentro de mim, um negócio chamado culpa. Porque a gente, né, já, não vou conseguir, tô fazendo errado, não vou... Então, também tem um processo... Essa eu acho que é a cobrança que é essencialmente feminina. Né? Porque... E aí, sim, eu acho que tem uma questão de gênero mais importante que não está na empresa, está dentro de casa. Que eu gosto muito da Rita Lobo quando ela fala, a cozinha não é um trabalho de uma pessoa, ela é um trabalho da casa. Comer bem e comer saudável é um trabalho de quem mora na casa e não é da mulher. Então, quando a gente se sente culpada porque eu não vou dar conta, você já botou na sua boleta que é você que vai ter que cuidar da comida, da roupa, da compra, da escola. Então, assim, tá errado, parou aí. Ô, colega, chama o parceiro, né? Pois é. Então não tá na empresa, não é a cota que resolve isso quando está dentro da minha cabeça. Pois é. Esses pratinhos são meus, é verdade. Mas eu também tenho que ter tempo para namorar. Eu também tenho que ter tempo de ficar sozinha, de não querer ouvir barulho de ninguém, nem marido nem criança. E esse equilíbrio não é fácil, ele tem que ser perseguido, né? Ele tem que ser buscado ativamente. E aí quando você fala, nasceu um filho, não, para mim não nasceu não, a culpa não veio comigo não. Mas talvez o jeito de querer fazer os outros participarem não tenha sido a melhor forma minha. Às vezes eu vou cobrando, e cobrar eu já descobri também que não funciona. Né? Então você percebe, a gente tenta de um jeito, mas
é um processo conjunto, né? Se tem uma coisa que eu aprendi é assim, ou você divide de verdade as expectativas com o parceiro, ou é muito rápido, chega em casa e fala o que tem para jantar, sabe? Ela fala o que você fizer. Por exemplo, o negócio da violência doméstica, eu estava conversando outro dia aqui com uma comandante da Guarda Civil, ela me falando, um dos principais problemas que a gente enfrenta é assim, a maioria das mulheres que são agredidas não entendem que aquilo é uma agressão. Não, elas falam que na verdade ele estava estressado, hoje eu provoquei. Aí é difícil. Então, reconhecer quando é agressão e quando não é. Luana Tavares, do CLP, estava falando, gente, isso precisa ser ensinado na escola. Tem que fazer gibi mostrando isso sim, isso não. Isso sim. Né? Então, mas, de novo, se eu não tenho repertório, minha experiência foi de violência em casa, como que uma criança vai achar que apanhar de um homem é um problema? Não é a cota, não é questão. Então, assim, é um processo, por isso que eu falei, ele é muito mais profundo até. A cota ajuda, ela pode ajudar porque ela vai forçar uma cunha ali para abrir um espaço que às vezes não era. Mas, de novo, não garante que alguém queira entrar. Entende? Então, assim, bota o cota no partido, porque senão eu não vou ter fundo eleitoral. E se não tiver mulheres? Então, a pergunta é, como que uma organização, um partido pode ajudar a incentivar que mulheres participem? Se eu não revisar o meu dia a dia aqui dentro para esse ambiente também ser mais afeito, né, ou mais aberto, ou mais acolhedor. Então é um trabalho pequenininho, ele tem que pensar grande, né? Assim, pensa grande, faz pequeno e começa logo. Porque tem um caráter também punitivo, acho, nas cotas. Exemplo, se o partido não conseguir, pela lei, ele tem que ter 30% de outro gênero concorrendo. Então, se você tem 100 candidatos, mas você não tem 30 mulheres, o que você vai ter que fazer? Tirar os homens. Para poder fazer a cota. Para poder equilibrar a cota. Então, assim, será que também isso é legal? Você está tirando um cara porque não tem uma mulher para preencher? Bom, aí eu vou tentar dar o spin. Lembra que eu falei que eu achava que poderia ser um problema, mas eu vou dar o spin. Então tá, minha pergunta seria diferente. Qual é o seu papel, partido, em fomentar a participação de outros gêneros? E aí, se eu sou um partido e eu sou responsável por fazer a doutrina de um tipo de política de sociedade, aí eu gosto da punição. Você entende? Olha como é difícil. Porque não é só, eu participo, eu ajudo, eu estou cumprindo uma cota. Não, o que mais? De forma ativa, né? Então, porque aí sim é uma maneira de induzir pequenas transformações culturais, mas isso é longo prazo. Então, começo você reclama, não quer fazer, que nem sinto segurança, que absurdo, minha liberdade, eu quero... Não é liberdade, porque o gasto que se tinha com acidentes que poderiam ser evitáveis com os olhos, principalmente, era muito grande. Na ponta do lápis, é mais barato você botar o cinto de segurança e preservar as vidas, que nem cadeirinha de criança. Mas mudar comportamento historicamente enraizado leva um tempo. Então, pode parecer até contraditório que eu falei, não sei se a cota resolve, mas eu entendo quando na regra se diz, eu puno o partido que não conseguiu fazer o trabalho, essa é a leitura, né? Que não conseguiu fazer o trabalho de engajar, ou de angariar, ou de criar um ambiente interno que fosse mais propenso à participação feminina, né, que esteja de fato fazendo isso de verdade, não só para cumprir tabela. Boa. Então, eu entendo. Né? Agora, total. Se vai ter mais mulheres querendo participar, já é uma outra história, exatamente. Caminhando para o fim, pena, mas eu queria te perguntar, mulheres que te inspiram, assim, se tem mulheres que você olha, você fala, ou literatura, alguém que você realmente olhou de forma diferente, falou, puxa vida. Em área pública ou privada, tanto faz. Eu tenho o que eu chamo das minhas amigas fortes, né? São mulheres que me inspiram e com quem troco, porque também é a rede de apoio que eu já descobri que faz diferença, viu? Em vida profissional, você ter outras mulheres para te dar apoio e para trocar, principalmente para falar do tipo, levanta, né, e vai em frente. Uma das minhas sócias, Maria Cândida, a professora Leni do INSPER. Mas quando você falou de mulher que inspira, eu lembro que você perguntou se teve alguém que você leu e tal. Eu falei, olha, a biografia da Michelle Obama e a trajetória ela não queria ir para a política, ela não queria que ele concorresse, porque ela tinha essa noção de que você perde a sua vida privada e vai passar por um escrutínio público do começo ao fim. Mas assim, se é parceria, ela também fez o papel dela. Então, sabe essa preocupação de poder entender que qualquer ação que ela fizer tem uma repercussão grande. Então, eu descobri que eu tinha uma plataforma potente para fazer e induzir mudanças, mesmo não tendo um papel formal.
E essa beleza de usar o espaço, lembra, a pequena oportunidade, e fazer disso uma plataforma para trabalhar contra a obesidade infantil, para comida mais saudável, para modificar merendas, e de uma forma muito articulada, muito menos impositiva, é para se inspirar. E ela sempre falou, eu sempre vou ser the other, né? Porque a primeira mulher negra, a primeira dama do país. Sim. Então, entender o processo, não chegar com todas as verdades prontas, né? Ou com todos os receios e se vitimizar no processo. Não, ela ficou grande no processo, mas isso tem um custo, né? Se você não lê o livro, vale a pena. Tem custo no casamento, tem custo com as crianças. Então, assim, é bem legal. Olha que interessante. Muito bom, obrigada. Obrigada por ter esclarecido, né? A gente tem muita história, muita informação também que a gente fica meio na dúvida. Meio contraditória, às vezes, né? Então, não é... Eu vou falar, olha, tem que ver a pessoa e não se o gênero. Muito bom. Muito legal. Tá ótimo. Show. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com a craque da Patrícia Tavares, que eu admiro demais. Fiquem conosco. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.